Osiris Janete, sou acupunturista, prescritor de fitoterapia chinesa e professor. A gente discute aqui coisas importantes para você descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta, e com isso conseguir encher a sua agenda de pacientes. O que a gente vai discutir hoje puxa, eu fico em dúvida de quando eu faço um diagnóstico. Eu nunca tenho certeza se eu estou correto. Você já passou por isso? Se você passou já por essa situação ou costuma passar, essa conversa vai ser boa para você. Isso é muito comum no início. A gente, principalmente, quando você ainda está estudando, e é falta de prática, é falta de vivência, falta de estar acompanhar profissionais. E essa situação sempre me preocupou. Por isso que eu acabei desenvolvendo essa história de estar conversando aqui. Por quê? Porque as pessoas sabem o que fazer. Elas estudaram. Quem tem essa dúvida sabe fazer um diagnóstico. Ele está ficando em dúvida do resultado. Então, assim, é até óbvio que se passe por essa dúvida, tá? Porque geralmente as pessoas são dedicadas, estudaram bastante e muitas vezes seguem à risca o que aprenderam. Mas fica a dúvida, puxa, será que eu estou certo no meu diagnóstico? Fica confuso. Geralmente a forma de coletar informação para o diagnóstico, ela traz essa confusão, né? A gente aprende a coletar muita informação. Você vai lá, você anota o que o paciente reclama, aí depois você vai lá, pesquisa a anamnese dele, e aí vai ver pulso, ver todas as características de pulso, as 3 posições, as 3 alturas de cada posição, como é que está cada elemento, ou órgão e víscera. E aí olha a língua, olha embaixo. Eu vejo muita gente se preocupando, olhar sempre embaixo da língua. É uma coisa que não faz sentido. A pessoa está com... Eu estou com rinorreia. Vamos olhar debaixo da língua. Percebe que você despende esforço desnecessário. O que é importante, e eu gostaria de chamar a atenção disso, é que nessas situações, quando as pessoas ficam perdidas, elas tendem a procurar livros que falem a palavra do nome daquela patologia e vão buscar como tratar aquilo nesses livros. Outra coisa que gera muita confusão também é quando a pessoa se baseia em nomes ocidentais de patologias, tá? E aí fica aquela confusão, né? Porque a gente vai procurar pontinho para diabetes, né? Como tem o famigerado ponto para dor de cabeça, os mais adiantados já falam, não, eu tenho que ver a localização. Mas veja só você, eu falei da coleta de informação, tá? Vamos ver, você fez a pergunta da queixa. As pessoas, quando querem fazer um diagnóstico cuidadoso, elas vão recorrer principalmente ao que elas viram em algum curso que as impressionou. Quanto mais completo o curso, mais a gente gosta. E aí,
veja se você vai conseguir resolver um problema rapidamente. Porque, lembre, você precisa resolver rápido esse diagnóstico. O seu tempo de sessão é melhor que você use para tratar a pessoa. Não dá para fazer um diagnóstico nas coxas, porque senão o seu tratamento vai ser ineficiente. Se você acertar no tratamento, foi sorte, é loteria. Mas a gente está discutindo aqui como não passar por essa situação. E aí você quer se calçar. Dá uma olhada, se você... É muito comum nos cursos darem uns roteiros, tá? Então, eu até trouxe um roteiro aqui, eu vou tentar ler para vocês, em que você, olha só, as pessoas pedem nome, pedem todos aqueles dados do paciente, tem que pedir. Ou você pode pedir esses dados na marcação da consulta. E você já preenche a ficha do paciente com esses dados. Não perde tempo com isso. Aí, vai falar do histórico, tem gente que gosta de falar muito, vai falar dos tratamentos feitos, dos remédios, e isso tudo é importante. Por isso que eu falei, se você conseguir antes, melhor. Aí depois vem aquela pergunta, você tem zumbido na orelha, tontura, desconforto no estômago, início repentino de suor, frio, diarreia, constipação, início repentino, sensação de calor ou frio, náusea, vômito, frio nas mãos, nos pés, peso nas pernas, cansaço, dificuldade para respirar, palpitação, a pessoa chega lá com tornozelo torcido. Ué, você não imaginava que uma pessoa pode procurar um acupunturista por tornozelo torcido? Mas se chegar, quais dessas perguntas aí ajudam? Por exemplo, eu tenho queda de cabelo. Será que todas essas perguntas ajudam? Percebe que é como se eu tivesse que ir para uma cidade aqui no estado de São Paulo e eu procurasse o caminho para chegar em todas. Eu vou conseguir? Vai. Vai dar um trabalhão? Vai. Corre o risco de me confundir todo? Vai. Corre o risco. Então, aí, depois que você faz... Olha, tem 50 perguntas para ler aqui, eu não vou ler. Tá? Aí você vai anotar o pulso. E você foi marcando algumas coisas. De repente, ele veio para tratar o tornozelo, mas ele tinha ondas de calor. Paz de espírito é perturbada por críticas. Essa pergunta me deixa com o pé atrás. Como é que a gente fala? Eu fico assim, preocupado. O que quer dizer isso? Porque paz de espírito, de repente, a situação que eu estou lá no trabalho me deixa mais tenso. Qual a característica disso da vida da pessoa? Uma coisa é um cara que não aceita crítica, fica incomodado com qualquer coisa. Outra coisa é uma pessoa que passa por um momento complicado. Quem hoje não está passando por um momento complicado no trabalho? Então, percebe que, olha, esse item aqui, fica irritado após realizar uma tarefa repetida por um período prolongado de tempo. Eu acho interessante, porque eu já passei por essa situação da pessoa falar assim. Porém, eram em determinadas situações outras, ela gostava. Então, você vê que a coisa é complicada. Aí, depois, você vai com uma bateria de informação que você quer quantificar para saber mais certamente o que é que acontece. Então, você vai falar como você avaliaria a sua qualidade de vida. Esse é um termo muito genérico. O que isso vai te dizer? Quanto satisfeito está com a sua saúde? Você já pegou um hipocondríaco? Às vezes o cara está bem, mas ele é preocupado. Ou a coisa não está grave, mas ele é preocupado. E esse pessoal de academia,
esqueci o nome, mas isso é um pessoal obcecado por saúde, faz tudo por saúde, né? É vegano, vai na academia, faz meditação, segue fulano de tal no YouTube, põe musiquinha para meditar. Então, a gente começa a criar um arcabouço de informação, primeiro que são de interpretação complicada, e a gente precisa de coisas diretas. O que você precisa saber? O que você precisa saber para tratar o paciente? Tem calor? Tem frio? Tem obstrução? Tem estagnação? Pode ter só uma dessas coisas, pode ter elas combinadas. Mas, se tem calor, da onde vem esse calor? Aonde está esse calor? Pode estar na superfície, você já pensou? Porque todo mundo fala, é fígado. E se estiver na superfície? Como assim na superfície? Bereba, problemas de pele. E aí, gente, nós precisamos ter critérios. Porque se tiver no fígado, eu vou ter que encontrar, não vou nem perguntar, eu tenho que encontrar alguns sinais, melhor, vou falar, alguns sintomas. Alguns sintomas são clássicos de que o calor está no fígado. Se tiver na pele, eu tenho que encontrar outros sintomas que vão me indicar a que aquele calor está relacionado. É tóxico? Não é? A gente pensa no alérgico, mas na medicina chinesa esse termo não faz muito sentido. É vento? Tem deficiência ou tem excesso? Essas coisas que eu tenho que encontrar. O que você precisa saber? Então, dá uma olhada no seu material de diagnóstico, o que cada coisa se relaciona, a qual sistema se relaciona, a qual tipo de síndrome aquilo costuma acontecer. Você precisa saber disso. Por quê? Porque quando a pessoa reclama de um problema, faz uma queixa, e você quer saber a que se relaciona, você vai perguntar informações sobre aquela síndrome ou sobre aquele sistema. Você tem que dar uma direção. Eu quero ir para Minas, por que eu vou perguntar o caminho do Paraná? Estou falando para quem mora em São Paulo. Para que eu vou olhar embaixo da língua sempre? Para que eu sempre tenho que olhar a lateral da língua? Eu tenho uma condição de frio. Então, se você fica confuso com o seu diagnóstico, não tem certeza, está faltando algum critério. A chave desse critério eu estou dando para você. Como você vai direcionar o seu diagnóstico? Direcionar no sentido de saber o que procurar e ter certeza. Porque se tiver frio, eu tenho sinais claros de frio, eu tenho sintomas claros de frio. E olha, frio necessariamente não é sentir frio na pele, sentir frio térmico. O frio pode causar um incômodo com a temperatura fria, tá? Mas se eu tiver frio nos intestinos, o sintoma não é esse. Se eu tiver frio no baço, o sintoma não é esse. O que é? É aí que você tem que estudar em fundamentos. Entendeu? Frio no baço tem mais a ver com apetite. Frio nos intestinos tem mais a ver com dor. Às vezes, por trás dessa leitura, essa falta de certeza
do que é fazer se seu diagnóstico foi suficiente, se ele está certo, às vezes é uma dificuldade com a parte teórica, com a parte de fundamentos. E é lá que eu tenho que estudar, não é buscar tratamentos, tá? Outra coisa, não é buscar também pontos para ir tentando qual serve. Não é um jogo de encaixe. Sabe aqueles exercícios, testes que se faz de inteligência com macaco ou com criança? Você dá uns buraquinhos assim, um monte de peça, ele tem que procurar qual se encaixa? A gente não pode fazer isso na acupuntura, nem para estudar, nem para aprender. A acupuntura se aprende sendo guiado no início. A gente precisa passar por isso. A compreensão vai vir da repetição de estar sendo guiado. Então, o que eu queria chamar a atenção para você? Olha, esse é o grande, a grande sacada que eu tenho para deixar para você aqui, tá? Você vai fazer um curso de diagnóstico, você acaba vendo tudo separado. Eu não conheço nenhum curso de diagnóstico que foi diferente. Eu fiz 5. Pode ter algum diferente? Bom, realmente. Mas você vai ver muito detalhadamente sobre pulsologia. É importante? É importantíssimo. É como estudar anatomia na fisioterapia, na educação física ou na medicina. Você vai estudar língua, você vai ver em detalhes todas as características na lateral, embaixo da língua, tá? Em cima, na ponta, no meio, no fundo, nas regiões. Os tipos de sinais que aparecem na língua, o que eles significam. Geralmente a gente começa vendo o básico, depois isso se complica. O que é comum é os cursos darem o básico. Por quê? Porque já é difícil. Mas já é suficiente para você começar a trabalhar. A gente tem uma ânsia, quando você não conhece, é que você precisa saber tudo de uma coisa para dominá-la bem. E, na verdade, não funciona assim. Acho que nenhuma área. Nenhum advogado sabe tudo de direito para trabalhar na área dele. Ele tem uma área, ele tem que dominar bem aquela área. Na cultura, a gente não pensa assim. Você já viu que existem especialidades médicas, especialidades de fisioterapia, de outras profissões? Por quê? Porque a pessoa vai dominar melhor. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Mas, no estudo de língua, é importante eu ver também porque é o estudo, é como eu falei, tem que estudar anatomia. Se nas áreas de saúde algumas profissões têm que estudar profundamente anatomia, mas não vão usar, é porque eles precisam ter ideia disso. Na acupuntura é a mesma coisa. Aí depois você vai ver síndromes. Né? Você passa por um estudo aprofundado de síndromes, com sinais, sintomas, alguns vêm até com receitinhas. Isso é excelente. O problema é que a vida não vem como uma síndrome, vem com as combinações de síndrome. Muitas vezes a gente vê a síndrome no estudo teórico e vê assim as possibilidades de causa, a etiologia possível. O que pode levar àquela síndrome? Na prática, a gente já tem que começar buscando a etiologia. Veja bem, se você tem um frio no baço, ele pode ser por tipo de alimentação. E aí, eu tenho que tratar também esse hábito alimentar. Eu tenho que dar subsídios para a pessoa. 2 coisas que você vai conseguir fazer na cultura. Uma é dar noção, né? A pessoa cair na real.
isso aqui está te fazendo mal. A outra coisa, bom, você também vai orientar o que pode ajudar aquela pessoa. A outra coisa, você vai conseguir ajudar a pessoa a ter vontade de outros sabores e a perder tanto as dificuldades de alimentação com outro sabor, com algum tipo de sabor, algum tipo de comida. Por exemplo, né, tem gente que passa a comer só vegetais porque tem problemas com digestão de carne. Tem gente que sim, tem uma ansiedade religiosa com relação a isso, que pode ser um indicativo para a gente, tá? De algum desequilíbrio. Não estou falando, não estou sendo contra a ser vegetariano ou não, mas a gente trabalha aqui com a saúde, o que compõe a saúde do ser humano. E ele tem que ter algumas capacidades, eu tenho que recuperar isso. Então, no caso da dificuldade com a alimentação de carne, com um pouco de carne na sua alimentação, tem gente que não pode comer nada, tem gente que não pode encostar em queijo. Eu tenho que lidar com isso de forma a restabelecer a saúde física da pessoa, porque aquilo é o quadro da patologia dela. E se a raiz é a alimentação e a pessoa não mudar, eu estarei enxugando o gelo. Então, veja que no caso do consultório, da nossa parte clínica, você entender a etiologia ou a causa daquela síndrome é fundamental e a gente tem que partir disso. E eu já falei para você, às vezes as síndromes são mistas. É com isso que a gente lida no consultório. A gente lida também com a dificuldade da pessoa falar do que ela sente. Então, quando acontece isso, aí que é importante o meu conhecimento sobre fundamentos. Por quê? Porque eu vou perguntar sobre sintomas ou dificuldades que estão ligadas àquele problema que eu estou vendo. Ela pode não lembrar, ela pode não achar as palavras, mas você chega nisso perguntando, pesquisando. O diagnóstico é um momento de análise, é um momento de investigação. A gente faz exame de pulso e língua para investigar, entende? Não é para fazer pulso e língua. Lembrando também, pulso e língua não decidem um diagnóstico. Eles corroboram, eles confirmam algumas coisas, ou eles tornam mais detalhado alguma coisa que eu já estou vendo. Você vê por que aquele problema, aquele tipo de questionário não ajuda? Eu vou começar a perguntar sobre tudo, e às vezes é um tempo que eu deixo de perguntar sobre aquilo que está se escancarando na minha frente. Vai ser difícil fazer um diagnóstico? Eu vou ter certeza de que eu fiz o diagnóstico certo? Porque diagnóstico é estabelecer o que eu tenho que tratar. Se o meu diagnóstico não faz isso, não serve para nada. O meu diagnóstico ele tem que me dizer o que eu já começo a tratar. Se ele não faz isso, não me adianta nada. É que nem o seguinte, eu pego um mapa para achar o caminho para a cidade que eu vou e eu não olho esse caminho. Adianta aquele mapa para mim? Eu não estou olhando, eu estou olhando, olha, aqui tem outra cidade, olha, essa aqui minha mãe morou. Sabe, a gente se perde o rumo. E a pessoa chegou com uma queixa para a gente. Dentro dessa queixa, ela tem um quadro ou vários quadros que participam dessa queixa. E é isso que eu tenho que identificar. Eu não posso pensar, a pessoa tem o baço. Mas o que é do baço? O que está envolvido no baço? Quais as síndromes do baço?
Porque quando você vai estudar síndrome do baço, a maioria da literatura já dá uma ideia de tratamento para você. Então você veja que a hora que você identifica, você já sabe qual o caminho a seguir. E não entrar nessa de eu vou pegar um livro e vou ver, ele tem vômito, ele tem inchaço, está com o tornozelo inchado. Esse é um problema, sabe? Porque às vezes é só um tornozelo inchado. Será que isso tem a ver com baço? Então, o que, que a pessoa vai vendo desse jeito e vai, mandou usar esses pontos, esses pontos, esses pontos. Não deu certo. Então, acho que, vou ver, tem essa outra síndrome aqui que é parecido, ó, mas já está falando para usar outro ponto. Lembra do joguinho que eu falei, da criança, ou do macaquinho, com aquelas figuras geométricas tentando encaixar no buraco? É isso que a gente está fazendo. A gente não tem certeza do diagnóstico, porque a gente não procurou a coisa certa, a gente procurou seguir o roteiro. A gente seguiu até muito bem o roteiro, melhor do que precisava, ficou sem tempo para tratar. Gastei 45 minutos no meu diagnóstico. Depois que você faz um diagnóstico, você tem que refletir um pouco também como é que você começa tratando. Se você pega uma síndrome mista, o que é mais importante? Primeiro a gente tira os excessos. Lembra disso? Isso é medicina chinesa. Pessoal, a gente tem que lembrar, então, quando você pega a queixa de um paciente, você vai ter que identificar. Esse é o caminho, tá? Por que esse é o caminho? Porque você vai conferir depois. Então, o que você tem que identificar? O que está envolvido? É calor? É frio? É estagnação? Pode ser desequilíbrio. Desequilíbrio dos 5 elementos? Não. Vamos com calma. Um desequilíbrio muito comum é madeira e terra. E madeira é fígado, que pode estar agredindo aonde? Pode estar agredindo ou estômago ou baço, ou os dois. Então você vai olhar nas síndromes o que significam essas coisas. Porque é isso que você, na queixa do paciente, já começa a te falar. Eu tenho azia. O que será essa azia? É no estômago, mas será que não pode ter fígado envolvido? O que você vai perguntar para saber disso? Posso perguntar de alimentação? Posso. Posso perguntar de estresse? Posso. Posso perguntar de qual tipo de emoção que ele costuma ter? Você está se irritando muito facilmente? Né? Irritando. O chefe chato me irrita todo dia. Que, aliás, realmente pode me causar azia. Tá? Mas, veja, eu não fiquei atirando para todos os lados. Eu estou com a urina solta. Já não tem a ver com fígado, já não tem a ver com estômago. E não é um caso de desarmonia. Então, vou perguntar de outras coisas. Sobre qual órgão? Sobre bexiga ou sobre rim? Eu tenho que saber o histórico. Pode ser um problema recém-adquirido, ou pode ser uma deficiência que ela vem aumentando, aumentando. O histórico, a idade do paciente não pode ser importante? Pode ser importante. O quadro de patologias anteriores não pode ser importante? Pode ser importante. Então, vocês vejam que a gente precisa estabelecer um rumo. Diagnóstico é estabelecer um rumo. Tem pessoas que sugerem que se eu fizer isso, eu vou estar preocupado só com o sintoma. Daquilo que eu falei aqui, vocês realmente acham que eu estava preocupado só com o sintoma? Eu não posso achar outras ligações que não estão explícitas na queixa? Sim. O que me leva a isso? O conhecimento de fundamentos, conhecimento de síndromes. Eu lembro de uma
aluna que me procurou e, assim, ela tinha um quadro de um paciente que estava com dores nas pernas, tinha feridas, tinha um inchaço muito grande e, e ela recebeu o diagnóstico de que ele tinha trombo. E ela ficou preocupada, com razão. Ela falou assim, professor, o que eu faço aqui? Porque ele tem trombo, eu tenho que tomar cuidado. E o que a gente falou de pontos, de formas de tratamento? Primeiro, eu tive que recuperar a ideia para ela do que é trombo. Vocês já pensaram nisso? O sangue se solidificou, aglomerou, mucosidade. Então, eu tenho que tratar essa mucosidade. Não é liberar. A liberação é tirar do local. E se eu tirar com sangramento, eu não causo risco para a pessoa. Lógico, tem que ter asepsia e tal. E isso é difícil da gente fazer no Brasil. Na China eu já vi fotos de fazerem isso. A gente até assusta, mas salvar a pessoa. Só que aqui a gente não tem condição. Então, o que você vai ter que tratar? Ah, professor, então eu vou ter que tratar sangue. Bingo. Eu falei alguma coisa para ela do que ela tinha que fazer? Veja quantas pessoas sabem. E o que ela tinha que se preocupar? O que está causando esse trombo? Então a gente começou a avaliar as outras condições do corpo. Não tinha problema, era só uma perna. Isso cheira acidente. Ah, teve acidente de moto. Então pode ter obstrução venosa por acidente. E o que você faz? Agora você não pode fazer, a gente tem que trabalhar a solução dessa mucosidade, resolver essa mucosidade. O que é resolver? Professor, o que é resolver? Você lembra que a mucosidade a gente elimina ou resolve? Resolve é quando ocorre um processo de transformação no organismo. Eu vou dar um exemplo para vocês. É o seguinte: você tem uma umidade no corpo. Umidade, do ponto de vista da medicina chinesa, é uma patologia. Como é que eu retiro ela? Eu tenho que limpar ela. Como? Eu vou na pia, por exemplo, uma panela cheia de óleo, jogo um detergentezinho, jogo água ali. Desculpa, tem uma sujeira. Vamos mudar um pouco, porque isso vai dar uma confusão. Eu estou com a panela meio suja, eu vou na minha pia, passo uma água, passo um pano, limpei aquela impureza. Mucosidade, eu tenho uma crosta grudada de gordura na panela. Adianta eu jogar água, vou passar esponja, não vai funcionar. O que eu tenho que fazer é transformar a consistência dela, resolver aquele problema. Mucosidade a gente resolve. Como é que eu faço na panela? Detergente, às vezes água morna, e aquilo muda a consistência e eu ponho água e aí ela vai embora. A mucosidade tem que passar por um processo semelhante de transformação daquela condição. Quem que concorre para isso acontecer de uma forma melhor? Função de baço. Eu vou ter que trabalhar sangue, eu vou ter que trabalhar outras coisas, e foi o que aconteceu. Essa aluna, com isso, fez esse trabalho, passou um tempo e falou assim, ele não está tendo mais dor. Eu falei, puxa, que legal, o que você acha que você pode fazer agora? Bom, agora eu posso trabalhar essa questão da circulação na perna. Era uma síndrome mista? Era. Era uma síndrome complicada? Era. O que ajudou o diagnóstico para ela? A saber o que fazer e quando fazer. Ela ficou só no sintoma? Então, essa é a dica que eu tenho para você pensar o diagnóstico de forma a não ter dúvidas. Você tem que se organizar, você tem que
mais do que usar os roteiros que você aprendeu, eu vou até comentar, essa pessoa que estava com... Essa aluna que chegou com esse problema na perna, ela precisou olhar a língua? Ajudou, nesse caso ajudou. E o que ela olhou? Embaixo da língua. Por quê? Porque embaixo da língua você pode ter, pode até olhar uma situação localizada de estase. Ajuda a confirmar. Pode ficar só nisso? Não, ela tinha um quadro de dor na região, uma dor constante, ela era pontual. E existia também o diagnóstico de trombo. Então, se juntou as coisas, essa dor constante, forte, no local, em que eu consigo achar o local, isso é estase para a medicina chinesa. Trombo é um tipo de estase? É um tipo de estase. Por quê? Por qual motivo? Por mucosidade. A estase pode até ter sido a causa dessa mucosidade. A pessoa tinha uma alimentação saudável, tinha uma vida ativa, e ele, hipoteticamente, foi o que a gente levantou, sofreu um acidente, criou uma obstrução, uma dificuldade venosa, e isso acabou estagnando o sangue na região e ocasionando mucosidade, ocasionando trombo. Então, essa aluna teve o insight de tratar essa pessoa e conseguiu ter resultado fazendo o quê? Pensando, fazendo um diagnóstico adequado. Precisou ver pulso? Já estava claro ali o problema. Já estava claro, inclusive, como tratar o problema. Ela teve dúvida? Deu certo o tratamento? Antes ela tinha dúvida. Na hora que nós organizamos a informação, que não foi falando para ela é isso, a gente foi elencando. Teve um acidente, o que pode ter acontecido? Tem trombo? Tá. Você lembra o que é isso? Quando encaroça, quando cria massa, eu vou espirrar. Essa foi para acordar. Então, a gente relembrou de fundamentos. E aí, como é que você resolve mucosidade? A hora que ela enxergou essa palavra, mudou para ela. O trombo não era uma coisa mais assustadora. Ela tinha o que fazer. Então, por que ela não ficou em dúvidas? Porque ela sabe a relação entre o que está sentindo e os fundamentos. Ela tinha como conferir os sinais. Qual o sinal do trombo? Dor localizada. É uma estase, mas pode ser por mucosidade, pode ser por outros motivos. Então, veja que o diagnóstico é correr atrás de construir uma conclusão, mas não teórica. A partir da teoria, eu construo uma conclusão checando com dados que eu tenho dos sintomas, dos sinais, do histórico. O histórico é tão negligenciado. Já pensou? Eu vou ficar perguntando do pai e da mãe se eles tinham isso? Tem alguém na família que tinha dor na perna desse jeito? Será que isso tem a ver com DIN? Meu DIN foi programado, depois que eu tivesse um acidente de moto, eu ia desenvolver mucosidade. Então, a gente precisa desenvolver propriedade analítica para fazer um diagnóstico. Gente, o que eu sugiro para vocês? Como vocês podem levar isso para a sua prática clínica já e começar a enriquecer? Se organiza a partir da queixa. A queixa, você vai ter que perguntar sobre coisas que você imagina que estão relacionadas a ela. Algumas coisas o paciente vai te dizer, outras você vai ter que descobrir. Descobrir não é adivinhando, você vai perguntar para ele. Isso precisa ser localizado dentro de um histórico.
histórico da vida do paciente ou da patologia. E você precisa lembrar dos estudos de síndromes, dos fundamentos, porque essa vai ser a referência sua para construir a patologia. Você não vai pensar se é diabetes, se é trombose, você vai pensar se é mucosidade frio, se é síndrome B. Ó, tá vendo? Tem a ver com aquilo que a gente estava falando. Você tem que lembrar se está a nível de sangue, se é a nível de Ti, se é a nível de Shen. Você tem que imaginar qual canal está envolvido, relacionado. Sangue está relacionado com o coração, mas obstrução pode estar relacionado, no caso da mucosidade, pode estar relacionado à condição que o sangue está sendo produzido. Então, a qualidade do sangue, que está mais relacionado a baço, a fígado. Só que nós estamos falando de uma síndrome B, então essas coisas não são importantes, a não ser para ajudar a desfazer aquela mucosidade. E eu tenho que identificar também, é calor, é frio, tem secura. Esses são os critérios que você vai começar a usar para fazer o seu diagnóstico, sem ficar elucubrando muito, dando uma direção a partir da queixa principal. Então, amanhã tem mais, a gente continua conversando sobre como descobrir a raiz do problema em 10 minutos. Não precisa de tanto tempo assim. Veja, já na primeira consulta, na primeira conversa que nós tivemos, isso foi resolvido. Mais da metade da conversa nossa foi discutindo as possibilidades de tratamento, porque é uma pessoa que trabalha com acupuntura, com fito, não posso pôr agulha, o que eu posso fazer? E, gente, se você acerta no tratamento, vai vir mais ou menos paciente para você. Pessoal, até amanhã. Tchau.